Você sabia que cerca de 310 milhões de pessoas sofrem de ansiedade no mundo? É por isso que a ansiedade foi batizada de mal do século. Ela e a depressão estão entre os transtornos que mais atingem a população mundial no século XXI. Mas até que ponto a ansiedade é saudável? A ansiedade é uma emoção natural e o corpo precisa dela para sobreviver. A ansiedade surge para avisar que aquilo precisa ser feito. Quando a gente faz uma tarefa, a emoção vai sumindo de forma gradativa. Contudo, quando a gente ignora o que precisa ser feito, ou quando o nosso corpo desregula essa emoção, ela fica muito mais forte do que o aceitável pelo nosso emocional. Então, surgem os sintomas da ansiedade, que são muito desconfortáveis e, em níveis mais altos, são até paralisantes. E quais são esses sintomas da ansiedade? Bom, quando a ansiedade se expressa em sinais, a gente tem alguns que são mais comuns, como tremores, respiração ofegante, palpitação cardíaca e uma preocupação muito intensa. Quando uma pessoa está com ansiedade desregulada, digamos assim, esses sintomas podem surgir em situações que não são de fato perigosas. Se você tem dúvida se os níveis de ansiedade que você está sentindo são saudáveis ou não, observa se as situações abaixo são comuns para você. Tudo parece perigoso ou arriscado. Você sempre pensa na pior das possibilidades se concretizando, em especial quando a situação é importante. Você sente tensão muscular. Você percebe que está com dor muscular com muita frequência, sem ter feito exercício para aquela parte do corpo. Você fica com um apetite desregulado, sente a necessidade de afogar as mágoas com comida, especialmente doces, ou perdeu o apetite devido à sensação de nó na garganta. Você está com o sono desregulado. Você sente uma inquietação mental ou uma inquietação física constantes. Agora, vamos identificar quais são os sinais de que a ansiedade está num nível preocupante? Se você, por exemplo, desmarcou de última hora uma apresentação que te deixou ansioso a semana inteira, você está perdendo uma ótima oportunidade para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, né? E essa não era a melhor forma de resolver a situação. Conforme você deixa a ansiedade vencer, sem enfrentá-la, o cérebro vai entendendo que aquela situação era mesmo perigosa e começa a generalizar cada vez mais. Ou seja, se a apresentação era perigosa, talvez falar em público também seja, talvez falar com novas pessoas também seja. E com isso, você vai se fechando mais e mais. Isso pode ter feito você criar a falsa ideia de que essas reações são comuns, naturais, saudáveis e que não dá para mudá-las, mas isso não é verdade. Os números não mentem. Veja aqui alguns dados sobre a ansiedade no mundo. O relatório da OMS mostra que houve uma piora considerável nos transtornos mentais nos últimos anos. Os casos de depressão e ansiedade, por exemplo, tiveram um aumento maior que 25% em relação ao último relatório. Nos estudos fica claro que países que foram mais atingidos pela pandemia tiveram um aumento na prevalência desses transtornos. E claro, o Brasil está incluído nessa lista de países que tiveram ondas muito fortes do vírus. Isso nos mostra que situações do ambiente em volta de você podem piorar a sua ansiedade, além de fatores internos, como preocupação excessiva com alguma situação. Não existe uma só causa para o surgimento dos sintomas nocivos da ansiedade. Por isso, é importante saber como se proteger psicologicamente. Os estudos deixam claro que tratar a ansiedade consiste em focar em ações e resultados. E os psicólogos da Eureka são os melhores profissionais para isso. Afinal, a gente escolhe a dedo os terapeutas aqui que mais estudam e se atualizam para trazer os melhores resultados e as melhores formas de tratamento para a ansiedade. Então, mesmo que algum trauma ou causa genética seja responsável pelo seu transtorno de ansiedade, ele não vai ser o foco da sua terapia, a não ser que você queira. Na Eureka, a gente foca em como conseguir te libertar do que você quer se libertar. Aperta aqui embaixo e agenda a sua primeira conversa de terapia sem compromisso.